Bateu o desespero no Flávio e partiu para cima da jornalista do Estadão, Eliane Cantanhede. Isso porque a Eliane Cantanhede, até o momento, foi a única jornalista que a gente conhece da imprensa corporativa que teve a coragem de questionar o ministro André Mendonça por que o Flávio Bolsonaro ainda não está sendo investigado pelo suposto envolvimento dele nesse escândalo com o Banco Master. Veja só o que ela escreveu hoje na sua coluna do Estadão que desagradou o Flávio Bolsonaro. Caso Master, não está faltando alguém nas buscas da PF e do STF? E o também senador Flávio Bolsonaro do PL? Essa é a pergunta que não quer calar e encontra mais dúvidas e interpretações do que respostas técnicas e jurídicas inquestionáveis. Como o processo corre sob sigilo, à la brasileira, não se sabe sequer se a PF já fez ou não o pedido de busca contra Flávio e se esse pedido foi ou não analisado por André Mendonça. Em qualquer dos casos, vale a pena o velho e bom porquê. Aí o Flávio Bolsonaro foi lá no perfil do Estadão ou da Eliane, não sei, e respondeu o seguinte: por que o investimento privado feito em um filme privado e sem contrapartida pública é tão legal quanto feito em publicidade do Estadão? Não há absolutamente nada de errado. Pelo seu raciocínio, deveria haver busca e apreensão em cima dos donos do Estadão, com o que eu não concordo. Porém, contudo, todavia, o Lula baiano, nem sabia que tinha um Lula baiano, né? É acusado de corrupção. Ou seja, por mais que você torça contra mim, possibilidade de crime só há na relação do líder do governo e fiel escudeiro de Lula com o Augusto Lima e o Master, e não no caso do filme. E ainda encerrou com a hashtag paz. Engraçado que o Flávio Bolsonaro, ele cita a busca e apreensão nos endereços do Jacques Wagner, mas ele omite a busca e apreensão nos endereços do Ciro Nogueira, o senador que, segundo o próprio Flávio, seria o vice dos sonhos dele. Outra coisa, ele diz que o investimento do Daniel Alvorcaro no filme é um investimento privado feito em um filme privado. Pelo amor de Deus, meus amigos. O dinheiro que o Daniel Alvorcaro tinha no Banco Master era também dinheiro de recursos públicos. Era dinheiro oriundo de fraudes financeiras que fazia com que o Banco Master pudesse prometer uma remuneração a mais nos seus investimentos, totalmente diferente da remuneração que os demais bancos poderiam conceder, exatamente porque era dinheiro fruto de uma fraude. Porque a garantia que o Banco Master dava para pagar aos investidores que colocavam dinheiro no seu banco rendimentos além do praticado no mercado era a garantia do Fundo Garantidor. E o Fundo Garantidor é também um dinheiro de origem pública, porque tem dinheiro da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, do BRB, todos os bancos públicos. Além, é claro, também do dinheiro dos aposentados do INSS, que o Banco Master também operava com essa linha de crédito. Então, essa história de dizer que o dinheiro que o Daniel Alvorcaro colocou no filme do Bolsonaro era dinheiro privado, não cola, tá? E chamar o Jacques Wagner de Lula baiano, meu amigo, é desespero total. Mostra o quanto você está desesperado, patinando, atirando para todos os lados, porque você sabe que você não tem condições de se eleger. E a situação ficou mais complicada ainda, porque mais uma vez a imprensa vem divulgando atos omitidos pelo Flávio Bolsonaro, tá? Depois do Flávio Bolsonaro negar os áudios da Intercept Brasil, depois dele negar que tenha tido contato com o Daniel Alvorcaro, hoje o Lauro Jardim do jornal o Globo divulgou com exclusividade que, além daquela reunião presencial que o Flávio teve com o Daniel Alvorcaro quando ele saiu da prisão em novembro do ano passado, anterior a essa reunião ele também já tinha tido uma outra reunião presencial com o Daniel Alvorcaro numa mansão lá em Brasília, mansão essa que o Daniel Alvorcaro usava para se reunir com grandes autoridades. Tá complicado, né, Flavinho? Porque toda vez que surge alguma coisa, você tem que vir a público desmentir você mesmo. E segundo também o Lauro Jardim do Globo, o entorno do Flávio Bolsonaro está preocupado com a possível repercussão negativa que a exibição do filme sobre o Bolsonaro possa ter na campanha do Flávio à presidência. Porque, a princípio, o filme viria como um garoto propaganda, como um recurso a mais para tentar eleger o Flávio. Mas partindo do princípio de que houve toda essa cadeia de mentiras contada pelo Flávio, escondendo o financiamento do Daniel Alvorcaro para esse filme, toda vez que as pessoas falarem sobre esse filme, as pessoas vão lembrar do áudio do Flávio Bolsonaro pedindo os milhões para o Daniel Alvorcaro. Ou seja, ao invés de servir como uma propaganda positiva, poderá servir como uma propaganda negativa. E tem mais, o Lauro Jardim também informou que tem algumas redes de cinema no Brasil que estão um pouco
na dúvida se vão ou não exibir esse filme, exatamente por conta da polarização política que tem no Brasil, e eles talvez não queiram ter nenhum tipo de prejuízo por conta de um filme tão polêmico. E só para concluir, três notícias rapidinhas aqui, tá? Aquela história de que o governo Lula tinha ordenado a volta dos delegados da Polícia Federal que estavam locados no Supremo Tribunal, do Poder Judiciário, essa história não é tão verdadeira assim, tá? De fato, houve essa ordem, mas só que os que estavam locados lá no STF, eles não foram convocados, tá? Segundo a apuração do próprio ICL, nem o STF recebeu essa ordem exigindo a volta dos delegados, e nem o Ministério da Justiça também, e inclusive o Ministério da Justiça também confirmou que essa ordem não foi direcionada aos que estavam lá no STF, tá? Ou seja, não houve nenhuma retaliação do governo Lula por conta dessa operação contra o Jacques Wagner, até mesmo porque esta medida foi tomada antes mesmo da busca e apreensão que o senador petista sofreu. E por falar no dito cujo, segundo fontes de dentro do Planalto, o Jacques Wagner, que estava resistente à ideia de ceder, de desistir de comandar a liderança do governo no Senado, foi convencido pelo PT, pelos agentes do Planalto, que ele vai sim renunciar a esse cargo. E por último, o Daniel Porcaro, ele está buscando um novo advogado, já é o terceiro advogado que ele quer mudar para poder ver se consegue aprovar uma delação premiada dele junto ao STF. A verdade é que ele está só ganhando tempo para tentar ver se o Flávio ganha essa eleição e livra ele de tudo isso.